Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Bom dia, amigos do SEAC, internautas que hoje estão aqui, domingo, no dia 30 de maio, já finalizando o mês. Nós queremos agradecer a presença de todos, daqui a pouco a sala vai estar mais cheia, né? E hoje teremos nosso amigo do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, Flávio Scali. E Flávio Scali é amigo
de longa data da casa, longa data, meu amigo de longa data, amigo de profissão, né? E é com grande carinho que hoje ele vem falar para nós. E a palestra hoje, o estudo que ele fez foi o poder da palavra. Então, vamos ver, né? Vou aqui hoje ler uma página do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, editado pelo Espírito de Joana de Ângeles. A lição é 79. Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos. Aproveitando-as com sabedoria no trabalho edificante, formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sobre a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo medido pelas horas é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. Vamos à nossa prece inicial. Vamos fechar os olhos e agradecer ao Pai. Pai, amantíssimo e bom, Jesus, nosso irmão, nossa luz, nosso guia. Estamos aqui hoje, nessa manhã de domingo, para escutar mais um pouquinho do seu Evangelho, Senhor, através do nosso amigo Flávio. Que o Senhor possa estar conosco durante esse dia, que o Senhor possa estar ao lado do Flávio, para que ele possa transcorrer naturalmente e com amor todo o estudo que ele fez. Que possamos, Senhor, agradecer pela nossa vida, pela oportunidade da encarnação e a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Fique conosco hoje e sempre, e assim seja. E agora vamos chamar o Flávio. Bom dia! Bom dia, companheiros, tudo bem? Um bom dia a todos. É muito bom estar aqui nessa manhã com vocês. Mas antes eu queria abençoar a presença de cada um aqui, desejando que Jesus se faça presente nos corações, ilumine um pouquinho mais as nossas mentes, a fim de que ao sair daqui hoje, a gente saia um pouquinho mais fortalecido nas nossas convicções e no desejo, especialmente no desejo, de ser cada dia melhor. Bem, assim seja. O tema de hoje, né, que a gente veio trazer, nós vamos falar um pouquinho daquilo que a doutrina espírita traz como possibilidades para a gente poder, sobre o poder da palavra, sobre a força que as palavras têm. E a palavra, a gente sabe, ela pode tanto acrescentar como pode retirar algo de bom da gente, como pode também colocar algo bom e retirar algo de ruim que nós carregamos. A nossa raça, o Homo sapiens, começou a falar já tem 50 mil anos atrás. Pouco tempo, diante das nossas múltiplas existências, e é relativamente recente o gesto de falar e de proferir as palavras através das nossas cordas vocais, a glote, a epiglote. Todo um sistema vocal que explica como sai a voz pelo ar que sai dos pulmões. 50 mil anos atrás, foi um momento em que a gente chegou no estágio evolutivo onde nós pudemos começar a proferir palavras, que antes eram murmúrios, eram sinais, eram gestos. Então, isso é muito recente. Até diante da nossa existência como raça humana, de mais ou menos 1 milhão de anos. Foi quase ontem, então, que a gente começou a falar. A palavra tem tanto poder que ela pode tanto causar mágoa e destruir, por vezes até uma amizade que a gente demorou tanto tempo para construir, como também, dependendo do jeito que a gente fala, da maneira que a gente se expressa, nós podemos até destruir uma amizade que levou uma vida inteira para ser construída. E, às vezes, basta uma só palavrinha para jogar tudo por água abaixo. Então, olha como é importante a gente estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Nós sabemos que a palavra dita é que nem flecha lançada, não volta mais. Não tem como retornar depois que você disse. Não tem como desdizer. Não tem como. Você falou, está falado. E aí tem uma história interessante. Fala que nós temos 2 orelhas e só temos uma boca. Então, só com essa visão, que é uma visão bastante simples, que está bem evidente para nós,
a gente deveria utilizar essa condição que é natural para concluir que nós devemos ouvir mais do que falar, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Então, aquele sujeito que está mais ouvindo, então ele aprende mais do que quando ele fala. É como era lá no colégio, lá no primário, que a gente ficava falando lá nos bastidores da sala, na cozinha da sala, e a professora chamava atenção, porque ela sabia, né, que nós tínhamos que estar prestando atenção para poder, ouvindo, para poder aprender alguma coisa naquilo que ela queria ensinar para a gente. Então, isso é uma coisa que a gente sabe, mas, infelizmente, a gente não pratica tanto. E a gente vê que os executivos asiáticos já têm um treinamento, já têm um procedimento que em reuniões assim importantes, corporativas, que eles têm que tomar decisões assim significantes, né, na reunião, tem sempre um dos elementos, um dos executivos, fica só ouvindo. Ele não fala nada, ele fica só prestando atenção, fica só ouvindo, porque ele está aprendendo mais a respeito daquelas questões todas que estão sendo discutidas. E quem vai tomar a decisão final, se houver uma necessidade, não for um consenso, é justamente esse companheiro é que vai estar tomando a decisão se vai aprovar ou não aquilo que está sendo decidido naquele momento. Então, isso aí já vem, né? Eles têm realmente uma cultura milenar e que se revela, digamos assim, bastante interessante, produtiva, né? Protetiva em relação aos interesses materiais e que dirá aos interesses de ordem de esfera mais elevada. Então, dizem os estudiosos, né? E olha assim que interessante, que a gente não consegue falar nada ou prestar uma atenção muito clara e ter uma conversa edificante se qualquer tipo de bate-papo demorar mais do que 5 minutos. Olhem só. Já pensou? A conversa vai bem com alguém, né? Se fala do que está acontecendo, da situação atual, e aí você faz uma pergunta de um parente, né? Depois do 5º minuto, a coisa já começa a degringolar, né? E só se começa a falar em abobrinha. Então, a gente começa a falar que está calor, a falar mal do governo, o papo começa a entrar por um caminho não muito agradável, não muito produtivo. Olha como é que a gente tem que observar o que a gente fala, né? Então, olhem bem, só 5 minutos. Isso é um estudo comprovado cientificamente. E aí vem uma pergunta que eu coloco aqui para a nossa reflexão. Que palavras nós estamos deixando povoar os nossos ouvidos? Entrando no nosso ouvido, né? Por exemplo, através das músicas. A gente quer ouvir rádio, ouve o som do carro, né? O som em casa. Que tipo de música nós estamos deixando entrar dentro da nossa vivência, né? No nosso dia a dia? Hoje em dia, tem muitas músicas que fazem uma verdadeira apologia a alguns assuntos pouco louváveis, como, por exemplo, sexo de maneira desregrada ou de maneira não muito agradável, grotesca. Tem músicas fazendo até apologia às drogas, né? Afirmando que é normal usar droga e coisa e tal. E a promiscuidade também. Então, já imaginam de que ritmo eu estou falando, né? Então, a gente tem que começar a cuidar no nosso dia a dia o quanto é importante a gente observar o que está entrando no nosso ouvido. Músicas que só falam de bebida, de desregramento de maneira geral. Será que isso, ao entrar no nosso ouvido, não vai estabelecer moradia dentro do nosso subconsciente? Dizem os estudiosos que existem informações que são colocadas dentro desse chamado inconsciente, que ficam armazenadas com o que a gente ainda está deixando entrar nos nossos ouvidos. Então, daqui a pouco, vou falar também do que a gente anda falando, né? Por enquanto, do que a gente anda ouvindo nessa nossa interação com o meio, né, natural, com esse meio que a gente vive. Principalmente devido ao assunto hoje, a palavra. Mas, primeiro, nós temos que focar nesse assunto, que é, digamos, esse processo em que a gente está numa posição mais passiva, né, de ouvinte, espectador. Aí, que tipo de noticiário, então, de TV, que tipo de programa a gente está deixando fazer parte da nossa rotina, né? Será um noticiário que mostre algo que nos causa desânimo?
que cause revolta até, por que não? Que instigue a gente a trazer para o nosso dia a dia aquele espírito do homem velho, quase que ainda animalizado? Será que a gente não deve fazer uma reflexão de procurar evitar assistir programas que só passam coisa ruim? Né? Tem horas que a gente assiste o jornal, o jornalista, e a gente fica notícia ruim atrás de notícia ruim, né? Não tem nada que se salve. Dá vontade até de mudar o canal ou desligar, pelo amor de Deus. Será que vale a pena, né, a gente ficar informado disso? Né? Porque tem realmente alguns programas até que estão especializados nisso. Né? Tinha aquele da Atena, nem sei se tem mais, né? Não era de assistir isso, mas ali era, sei lá, era um programa escorre-sangue o tempo todo, só problema, só coisa ruim mesmo, acontecendo e ao vivo, pior, né? Ainda na incerteza até do que vai acontecer, do que pode suceder. Né? Então, não valeria a pena, né? Sem a gente fazer nenhuma propaganda, nenhuma apologia, nenhum canal, por exemplo, a gente assistir mais a TV Cultura, porque a gente pega o canal, a gente pega o controle remoto, ele vai passando o canal, vai passando, até que pare em algum lugar ali que tem alguma coisa interessante. Né? E, de repente, a TV Cultura ela passa tanta informação assim, interessante, né? Mais animadora. Então, de vez em quando, a gente ficar ali um pouquinho, ouvir lá, assistir um programinha daquele, uma colocação daquela, que sempre é algo que vai nos dar, trazer esperança, né? Lá eles falam tanto de tecnologia, de ecologia, fala da família, que é tão importante também para nós. Por que não, né? A gente assistir um programinha, assistir alguma coisa com uma abordagem nesse sentido. E aí entra aquilo que é uma prática do brasileiro, né? De essa mania de assistir novela, que a gente anda assistindo, às vezes de uma maneira quase que indireta, eles andam instigando a gente a práticas em relação ao divórcio. Eles ditam a moda, né? A novela atual, normalmente ela dita até a moda, até quando é remake. O remake vai relançar a moda, aquela moda que foi lá 5 anos, 10 anos atrás, sei lá, ela está sendo repaginada, não é isso? Então, prática em relação ao divórcio, que o divórcio está tão comum hoje em dia, né? Os casais aí não podem nem olhar um para o outro enviesado e já estão divorciando, né? Estão se divorciando, já não querem mais viver juntos. Então, será que isso também é fruto de algo que a gente vem ouvindo? Né? As palavras que estão entrando na nossa cachola, sem nem a gente perceber, nos influenciando de uma forma assim subliminar, que a gente não está nem prestando muita atenção, mas que, de repente, aquilo está sendo incutido em nós. E vai fazer, digamos, vai ter algum poder de influência, de interferir nas nossas decisões no futuro. Então, um pensador inglês muito famoso do século XVIII, chamado Alexander Pope, ele deixou uma frase que é a seguinte, ele falou assim: as palavras são como as folhas. Quanto mais abundam, ou seja, quanto mais palavras, mais raramente se encontram entre elas muitos frutos do bom senso. Né? Então, quer dizer, ele falou demais, tem muito converseiro, logo a gente vai começar a ter alguma coisa que não vai agradar ou que não vai prestar muito para a gente ouvir. A gente ouve muito falar nas histórias dos pensadores, daqueles sábios, daqueles mestres que ficavam isolados, lá no alto da montanha, os monges, né? E a gente vê nos filmes e nos desenhos animados, aí mostram eles sempre assim, com poucas palavras, né? As intervenções deles são sempre prestando atenção e quando eles falam são poucas palavras. Alguém vai pedir um conselho, ou às vezes eles dão o conselho mesmo sem o cara pedir, e eles são breves e com palavras precisas, né? Em cima mesmo. Ele vai e coloca aquilo realmente que a gente precisa ouvir. Então, a gente lembra aí Jesus, que ele não era aquele cara assim falador, ou que falava demais. Jesus não era de falar demais, mas quando ele falava pouco. Mas quando ele falava, ele deixava um rastro de luz. Né? Onde quer que ele se pronunciasse, ficava aquele rastro de luz que se perpetuou, né, pelos séculos afora e vieram ter conosco até hoje essas lições maravilhosas que ele nos deixou. Porque era luz, era verdade, né? Era um testemunho perfeito
verdadeiro de tudo quanto ele veio nos ensinar. Então, Chico Xavier, não comparando Chico com Jesus, mas Chico Xavier também, quem conviveu com ele, diz aí aos quatro cantos que tudo que ele vivia, tudo que ele dizia era um verdadeiro evangelho. Né? Cada palavra dele era pensada para poder servir de exemplo, porque ele sabia que onde ele estava, o tempo todo tinha um monte de gente, uns 400 ouvidos em cima dele. E Chico, ele também, devido a essa relação com o público, essa relação com tantas pessoas diferentes que o assediavam o tempo todo, que estavam o tempo todo em volta dele, ele procurou se educar, ele procurou ajustar bem a fala dele, a linguagem dele, as abordagens, todos os assuntos que ele abordava, sempre com muito carinho, com muito amor. Isso foi um esforço que ele fez, né, para que pensasse que as palavras dele fluíssem sempre dentro daquele padrão, dentro daquele diapasão de carinho, de atenção, com que ele ficou notabilizado durante a existência longa até que ele teve conosco, né? Infelizmente, nós desejávamos até que ele tivesse lá, tivesse até vivo até hoje, né? Com mais de 100 anos. Né? Mas a coisa funciona de acordo com a vontade também do nosso Pai. Como é importante a gente observar essas pessoas que são esses grandes sábios da humanidade. Né? Eles têm muito a nos ensinar. Então, Jesus, nas suas parábolas, ele deixou frases de poucas palavras, né? Mas de profundos e significantes ensinamentos, os quais a gente ainda está por aprender muita coisa. Alguma coisa a doutrina espírita já nos descortina com a realidade da vida espiritual, com toda a revelação da vida imortal de cada um de nós, mas ainda é passível de aprendermos muita coisa das lições benditas que Jesus nos levou. Alguma coisa a gente hoje já compreende melhor. Coisas que antes a gente ouvia e a gente não dava muita atenção, ou porque também não se interessava. Então, hoje, a doutrina espírita nos vem mostrar realmente, demonstrar com mais clareza, com mais lucidez, com mais propriedade, nos esclarecendo realmente a importância das palavras, dos ensinamentos, todos que o nosso Mestre Jesus deixou para nós. Então, a gente, voltando agora aqui, o Alexander Pope diz, tem muita palavra, né, que acaba sendo semelhante às folhas, como ele falou. Muita folha vai dar problema, muita folha vai sujar o ambiente. Né? Então, a gente deve raciocinar bem ao utilizar as palavras, raciocinar bem, como disse o Alexander Pope, ao falar no bom senso. Ele disse assim, o bom senso é uma coisa que nós devemos nos esforçar muito por manter. A gente lembra do epíteto de Kardec, até foi Leon Denis até que colocou essa consideração sobre Allan Kardec, dizendo que Allan Kardec era o bom senso encarnado. Né? Então, devido a assim, aquele cuidado, aquele zelo que Kardec possuía, de, nas suas expressões, nos seus escritos, né, nas matérias em que ele se pronunciava, ele ter um cuidado muito grande, né, um bom senso muito grande nas abordagens e, sobretudo, também amparado pelo suporte espiritual que nunca lhe faltou. Né? Mas ele tinha realmente essa marca do bom senso, que foi de grande importância e que ajudou a ser uma alavanca de divulgação para a nossa doutrina, que vem aí, né, nos descortinando, nos esclarecendo tanto e confortando e consolando tantos corações. Então, quem de nós, né, no momento de descuido, já não chegou perto de um casal e perguntou assim, é sua filha? E recebeu como resposta, não, é minha esposa. Pois é, né? É minha esposa. Então, ou senão, essa é sua mãe? Não, ela é minha mulher. Então, quem já não cometeu uma gafe dessas e passou uma vergonha danada, não é verdade? Então, olha como que a gente tem que estar pensando no que a gente fala. A gente tem hora que a gente se arrepende de ter dado o ar da graça da gente e perguntado alguma coisa, que às vezes a gente dá uma rata federal, não é isso? Então, às vezes, a gente pode causar um desgosto, né, de uma pessoa com a gente, que, dependendo do que for, às vezes essas coisas impensadas, esses descuidos nossos,
que podem se refletir seriamente até para depois do desencarne. Às vezes a pessoa ficou tão magoada, aí, digamos assim, ela vem, desencarna logo em seguida, ela leva aquela mágoa da gente lá para o outro lado, não houve tempo para ver né, para aquilo se refazer, para aquilo se corrigir de alguma forma, da gente pedir desculpa mesmo, e pronto, aí arrumamos uma encrenca para nós, às vezes por um descuido, às vezes de uma palavra mal colocado, né? De um conceito mal colocado, e a gente tem que cuidar disso também. Então, a gente imagina as vibrações que vão emitir para a gente lá do outro lado, né? Para a gente, na nossa direção. Aí vai falar, se a gente bater as botas primeiro, lá vai esse cara, ele falava sem pensar, não tem papo na língua, então, é como a impressão que a gente vai levar, digamos, que as pessoas vão manter aí da nossa passagem aqui na Terra, nesses descuidos. E tem muita gente que é assim, né? Descuidada, adoidada. Interessante isso. Eu acho que talvez por falta de assunto. Né? Muitas vezes a pessoa tem falta de assunto. Às vezes a cabeça vazia, é aquele negócio, a oficina do diabo. E é mesmo. E pela madrugada. Tem muita gente que não tem, assim, grandes condições ou grandes... ela tem uma pobreza, às vezes, interior tão grande que é o que ela sabe compartilhar, o que ela pode compartilhar. Então, ela vem compartilhar com a gente da pobreza, que ela tem no seu coração. É triste isso, né? Então, às vezes, a gente, por caridade, ouve a pessoa falar, a pessoa se desabafar, às vezes, mas falando de coisas que não nos interessam e que não é, digamos, a nossa praia, vamos dizer assim, né? Certas práticas aí, de crítica, às vezes severa em relação às outras pessoas. Não que a gente não seja um pouco assim também, né? Mas tem pessoas que só vibram nessa faixa, aí fica difícil, fica complicado. Então, a gente deve observar que se não está sendo esse linguarudo, né? Se a gente não está sendo esse linguarudo, né? Se não está falando o que pensa sem passar pelo filtro da razão, né? Aquilo que eu devo falar de fato, aquilo que realmente eu devo me pronunciar de uma forma útil, de uma forma proveitosa. Então, olha só que interessante. O André Luiz tem um livreto, tem um livrinho pequenininho, são 26 páginas. Endereços da Paz, uma psicografia de Chico, que ele traz um texto chamado A Palavra, um textinho pequenininho. E eu trouxe aí, porque é muito oportuna, algumas observações que ele faz, e aí ele começa assim, ele vai falando assim, a palavra é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino da criatura. Então, vamos falar de algumas definições. Essa aqui é uma delas. Aí ele fala assim, a palavra alegre espalha o otimismo. Quem não conhece alguém que está sempre alegre, distribuindo elogios, e não está automaticamente sendo considerada otimista. Então, a gente pode escolher mais palavras, a gente pode colocar no nosso dia a dia que tipo de ensinamento a gente passa para as pessoas em relação ao que a gente fala. Quem aqui não conhece o sujeito que chega perto da gente e reclama de tudo, ou só fala coisa desagradável? Né? É chato, complicado, né? As pessoas, às vezes, conviver com pessoas assim no trabalho, né? Em família, é complicado. A palavra gentil, ela provoca reconhecimento, ele fala. Quando você fala uma palavra, por exemplo, elogiando alguém, você elogia alguém com gentileza, a gente está reconhecendo que aquela pessoa tem suas qualidades. Né? E com isso, você trabalha também a sua autoestima. O sujeito que é capaz de elogiar o outro, ele tem autoestima elevada. Ele sabe que ele pode deixar o outro feliz, né? Sem se minimizar por isso. Pelo contrário, o sujeito que elogia é elevado. Ele é uma pessoa benquista por todos. Ele é alguém que constrói a pessoa, que reconhece a qualidade do outro. Então, a pessoa... tem pessoas que têm aquela palavra serena, aquela palavra tranquila, né? Que produz calma, que acalma. Então, quem é que nunca ouviu falar de alguém que chegou naquele momento de desespero, naquele momento estava todo mundo sem saber o que fazer, e falou com palavras mansas, falou de uma forma calma, num tom mais baixo, isso acalmou a gente, isso mudou ali aquele padrão daquela situação, a coisa já tomou, né, um outro rumo de equilíbrio e tudo.
Então, quem é que nunca passou por isso? Quem é que nunca teve alguém que chegou e consolou no momento de desespero e a gente se sentiu aliviado, literalmente? Quantas situações que a gente passa que a gente precisa desse suporte, não é? Então, vem alguém e faz isso por nós, realmente faz muita diferença. Mas olhem só produz calma a palavra serena, a palavra fervorosa, aquela que impõe confiança, que o sujeito que fala, né, fala com fervor, com força, né, com energia, naquilo que acredita, e as pessoas então confiam nele. Então a gente deve se policiar e aprender esses pequenos detalhes que fazem uma grande diferença na nossa vida. A palavra sábia ensina, ele fala também nessa lição. Nós precisamos guardar na nossa mente algumas frases, aquelas dadas pelos grandes sábios, para de vez em quando a gente contar ao pessoal por aí. Porque não lembrar das frases com André Luiz, do Chico Xavier, das frases de Kardec, né? Das frases de Jesus, a nossa referência maior, o nosso maior foco, nossa fonte de luz que ilumina o nosso, que é o nosso ideal, né? A nossa diretriz maior realmente está em Jesus. Nós precisamos então armazenar suas palavras, quer dizer, guardar, ter na memória suas palavras, porque as palavras são como dinamite também, né? Elas basta uma vez um pequeno fogo para que elas explodam. Olha como nós temos que observar o que a gente fala. Porque palavra é isso. Palavra tem poder. Às vezes a gente está lidando com as palavras e não percebe o poder que elas têm, o quanto que elas estão repercutindo no outro, né? Então, o cuidado realmente com o que se diz, com o que se pensa, né, com o nosso pronunciamento, ele precisa ser uma constante na nossa vida. A gente fala, e Jesus nos ensinou, vigiar e orar. Justamente essa contenção, muitas vezes, ela se torna importante, ela vai ser preponderante nas relações, principalmente nas relações em família, né? Nas relações de afeto, de carinho, na vida a dois, às vezes com a nossa esposa, com o nosso marido, né? A gente ter esse cuidado, porque nós somos muito tendentes a isso, às explosões. E quando a gente explode, a gente não está pensando, a gente só quer botar aquilo para fora e às vezes é complicado isso. Disse coisas que não se queria dizer, né? E muitas vezes a gente com essa atitude precipita situações que promovem, né, certas reações, certas situações que poderiam ser evitadas, poderiam ser melhor trabalhadas em nós com mais cuidado, né? E esse é um dos objetivos desse trabalho. Nos falar e, em termos da gente reconhecer a força que as palavras têm. E isso é muito sério, merece realmente uma reflexão. Então, agora nós vamos falar de uma outra forma, digamos, que a palavra pode adquirir, que é a palavra escrita, né? A gente falando da palavra escrita, tem uma história bem interessante a respeito da palavra escrita, que mostra um cego que vivia ali sentado de frente a uma praça muito movimentada e ele botava ali uma plaquinha escrita desse jeito: sou cego, me ajude, né? E todo mundo que passava por ali, mais ou menos umas de 100 pessoas que passavam por ali, uma vinha e lá colocava uma moedinha na canequinha dele. Até que, um certo dia, passou uma moça que tinha um pouco de conhecimento na palavra escrita, e então ela pegou aquele papelão que estava escrito ali, sem ele perceber, né? Sem o cego perceber, ou até ele percebendo que alguém estava fazendo alguma coisa ali, porque cego é em termos, né? Ele tem a capacidade perceptiva, às vezes, né? Ele tem assim, uma condição de sentir, sensitivo, vamos dizer. Mas aí pegou lá aquele papelão, onde estava escrito lá, sou cego, me ajude. Ela foi lá e fez umas inscrições e colocou ao lado do cego. Aí foi só ela se afastar, e dali a pouco o povo que estava passando começou a jogar
tanta moeda na canequinha que de manhã, logo de manhã mesmo, no período da manhã, já estava cheia. O cego ficou espantado com aquilo, né? Aí, no outro dia, ele percebeu a mesma moça passar por ele. Eu acho que ele reconheceu ela pelo perfume. E aí ele falou assim com ela: ei, moça, o que você escreveu na placa, hein? Então ela falou assim: eu só fiz umas modificações aí, tá tudo certo. Não falou mais e foi embora. Ela fez isso, talvez para que ele não ficasse ali agradecendo, né? Aquele negócio todo, ela fez assim, anonimamente, deu a ajudazinha dela, né? Deu o pitaco dela ali e foi embora. A pessoa que trabalha no bem, sem olhar a quem, não precisa esperar reconhecimento. Né? Então, estava escrito assim na placa que ela escreveu: é um lindo dia e eu não posso vê-lo. Olha o que ela fez, né? Ela pegou aquela placa que estava lá, escrito sou cego, me ajude, e botou: é um lindo dia e eu não posso vê-lo. Como nós somos privilegiados de poder, né? Da capacidade de ver um lindo dia, né? Somos os privilegiados. Então, com essa frase, né? Pela palavra escrita, bem escrita, ela comoveu o coração das pessoas que passavam e que passaram, então, a prestar atenção nele, porque antes a pessoa passava ali e nem notava direito que tinha alguém sentado ali, ou que era um cego, ou nem lia aquele papelão, né? Mas no momento que ela colocou isso, ela chamou atenção, ela tocou o coração das pessoas. Então, olha como é que a palavra escrita tem poder, né? Isso vale para a gente hoje em dia. Tem muita gente dizendo que temos que modernizar a doutrina espírita, e muitas vezes a gente vê algumas barbaridades nas redes sociais, né? Pessoas que escrevem sem prestar atenção naquilo que está escrevendo. E o pior é que tem gente que replica isso, compartilha, às vezes, essas aberrações, divulgando essas aberrações sem refletir, sem analisar o que está escrito. Então, a palavra não é só aquela que a gente fala, que a gente ouve, é também a que a gente escreve. E hoje em dia, né, a toda hora, a gente está lá utilizando os hábitos. E quantas vezes algumas mensagens é melhor você fazer o áudio do que você escrever, que você vai escrever, às vezes você tende a querer escrever uma coisa mais curta, e essas frases curtas, às vezes, elas têm um efeito assim danado, e complicam, às vezes, aquilo que você está querendo dizer, a pessoa entende mal e já interpreta de outro jeito, e é um problema. Então, às vezes, é melhor fazer um áudio mesmo. É mais fácil do que a escrita, né? É mais negócio, de repente, fazer pelo áudio. Eu uso muito áudio por causa disso. Então, já repararam? Agora, tem um detalhe, ainda há pouco eu estava conversando com a Lara sobre os animais, né? E a gente está lembrando dos meus cachorros. A gente já reparou como é que o cachorro fala com a gente? O cachorro é interessante, ele fala do jeito dele, mas ele fala na linguagem dele, né? O cachorro também tem a palavra dele. A gente chega em casa, né, e quem tem cachorro sabe o que eu estou falando, ele chega, abana o rabinho, né, parece até que está sorrindo para a gente, né, arregaça, bota aqueles dentões para fora, né, faz aquele olharzinho assim, né, que ele não tem como a gente não amar o bicho, né? E realmente o animal tem aquele jeitinho mesmo, meigo, aquele jeitinho carinhoso com a gente. Então, quem tem cachorro em casa, a gente vê aquele bichinho e ele, na verdade, fala com a gente, né? Com o olhar, ou com o rabo abanando o rabo, né? E que é uma expressão dele, uma expressão que ele tem. Então, as palavras podem ser ditas também, às vezes, sem necessariamente ter um vocabulário por trás. Isso aqui nos faz lembrar a nossa mãe. Às vezes a gente estava fazendo alguma arte, alguma coisa que não estava agradando, e ela não precisava falar nada, né? Bastava lá de longe ela lançar aquele olhar 43 para a gente, né? Pelo olhar só, a gente fazia a leitura direitinho de que não estava agradando ela, que a coisa não estava, ia de repente, né? Endurecer mais. Então, aí a gente já tomava uma outra decisão, já tomava uma outra, né? Recuava já naquilo que a gente estava fazendo. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a palavra dita sem a certeza. Essa é pior, né? Porque isso aqui tem consequências sérias. A gente deve lembrar, vocês também devem lembrar, que anos atrás,
sei exatamente quanto tempo, uma escola infantil em São Paulo que veio a ser fechada depois de ser acusada de pedofilia dentro da escola, né? Uma acusação de que estava havendo ações ali sexuais, uma escola infantil, né? Contra as crianças. E o pessoal aí, isso tem mais ou menos uns 12 anos atrás, aí o pessoal lá, os pais e vizinhos lá dessa escola, elas queriam apedrejar a escola, e até apedrejaram, sei lá, causaram danos lá, destruir a escola e tal. Só que o pessoal não tinha certeza se isso seria verdade, veja bem. Foi um comentário infeliz que alguém fez, ou maldoso que alguém fez, e o pessoal não tinha essa certeza, não se sabia, só tinha era um boato, era uma situação que surgiu. Aí, depois das investigações da polícia, coisa e tal, descobriram que era tudo mentira. Aquilo não tinha o menor fundamento. Os donos da escola quase foram mortos em praça pública, vejam bem, devido a essa calúnia, devido a essa mentira do que estava acontecendo na escola. Então, imagine uma escola que tem crianças que têm pedófilos dentro, que tem problemas de ordem sexual com crianças. É uma coisa muito grave, é um assunto que destrói a vida de qualquer pessoa, brincando. E depois descobrir que isso tudo foi mentira, e vimos que a mídia não deu a menor publicidade para se retratar. Ela foi muito, né, faustosa, botou todo aquele foco, toda aquela celeuma em cima do acontecido ou do suposto, né? E depois que se comprova que não é verdade aquilo, a mídia não deu a mesma publicidade para se retratar, né? E pode ser que muita gente também não tenha ficado sabendo que era tudo falso, né? Que aquilo que foi falado também, provavelmente, ninguém chegou a ser responsabilizado por essa mentira. Então, destruíram a vida dos proprietários da escola, acabaram com o negócio deles, e depois ninguém voltou lá para dizer daquilo, né, que não era verdade, para fazer uma reparação, para fazer a retratação. Então, olha como é que a gente pode, com uma simples frase, destruir a vida de alguém. Quantas pessoas falam dos vizinhos, não é isso? Fala sem mais nem menos a respeito da vida das outras pessoas, da vida alheia. Isso é uma coisa tão comum e muitas vezes são calúnias, são coisas que a pessoa ouviu falar e aumenta, normalmente, né? Cada vez que algum conta, aumenta, não é, o ditado, um conto aumenta um cento, só eu esqueci como é que é esse ditado, mas as pessoas vão acrescentando coisas, né? Vão colocando sua visão e vai complicando cada vez mais aqueles comentários a respeito dos outros, e muitas vezes aquilo aí nascido de uma calúnia, nascido de uma mentira, né, a respeito de alguém. Então, se uma informação que tem credibilidade, né, aliás, desculpe, se uma informação não tem credibilidade, isso não é para ser levado adiante, né? Não conte para ninguém. Não repasse a informação, né? Da mesma forma que a gente fala de alguém ou contam história de alguém para a gente, não se iludam. Essas mesmas pessoas que estão falando para a gente, dos outros, estão falando para a gente de alguém, ela também fala mal da gente, pode ter certeza. Ela também, na primeira oportunidade, ela vai estar fazendo o mesmo em relação a gente. Então, é aquela história de que quando Pedro fala de João, eu sei muito mais de Pedro que de João, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Uma senhora, uma vez, ela foi se confessar com um padre. Aí ela foi até muito sincera, porque geralmente, ao confessar, só contam o que lhes interessa, né? Então, só que dessa vez, ela foi sincera lá com o padre. Ela falou: ô padre, eu estou muito arrependida, eu falei mal de tanta gente, falei mal mesmo, inventei coisas que eram mentira. Falei ontem, mas eu estou arrependida. O que eu posso fazer, padre? O que eu faço? Aí o padre falou para ela, pensou um pouquinho e falou para ela: a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai pegar um saco cheio de penas de ganso, vai jogar no ar, né, e elas vão se espalhar. Aí depois que a senhora terminou de jogar, a senhora tenta recolher todas as penas de volta. Ah, isso vai ser muito difícil, eu não vou conseguir pegar tudo, padre. É a mesma coisa que a senhora fez.
o mal que se espalhou por aí e não volta mais. Não tem jeito, pois alguns males, alguns desses males espalhados, vão ficar perdidos por aí, semelhante às penas que a senhora, não vai conseguir escolher, né? A senhora não vai conseguir recolher. Então, para a gente ter ideia de que realmente isso é muito problemático, né? A pessoa falar os borbotões sem pensar, sem descuido, sem necessidade, né? Sem necessidade. Ontem mesmo uma senhora nos parou ali na frente aqui da minha casa, para uma senhora que a gente não conhecia, para falar de um problema que ela estava tendo. De repente ela desandou a falar mal de toda a vizinhança para nós, gente que a gente não conhecia, que a gente nem tem relação aqui de conversar, de nada, que a gente mora há pouco tempo aqui. Então, entendeu? E a gente, por caridade, minha esposa, eu tive que entrar, e minha esposa ainda ficou ali conversando com a senhora ali uns 10 minutos. Ela falando, talvez desabafando, botando para fora aquelas ideias, toda aquela matéria cinzenta que estava saindo da boca dela, falando mal dos outros. Pois é, esse é o ponto, né? Então, agora nós vamos falar o seguinte: será que a gente pode fazer ideia de qual seria a maior palavra do mundo, né? A melhor palavra do mundo? Qual seria a melhor palavra do mundo cientificamente? O que vocês acham? Qual é a melhor palavra do mundo? Não é amor. Já vou dizer até que não é amor, né? A melhor palavra do mundo é nós. É uma palavra pequenininha, né? Nós. Chico Xavier, ele nunca disse assim: eu escrevi tal livro. Quando você fala eu, você restringe. Mas quando a gente fala nós estamos pensando no coletivo, né? Naquilo que os grupos podem realizar em conjunto. Então, quando a gente fala eu, a gente já está sozinho, né? Sou só eu. Agora, se eu falo o nós a gente constrói, né? Nós somos pessoas em busca do conhecimento. Nós aqui no centro, nós aqui nessa reunião, somos pessoas em busca do conhecimento. Nós somos as pessoas que estão, o quê? Querendo se melhorar. Esse é o ponto em comum que nos reúne aqui nessa manhã. Então, quando a gente consegue colocar no nosso dia a dia a gente passa, então, a trazer as outras pessoas ao nosso redor para junto de nós. A gente não está se isolando, a gente está agregando, né? A gente está permitindo que os outros se aproximem, que os outros que se irmanem conosco, nós nos irmanemos, né? Nos nossos interesses comuns. Então, a gente traz as pessoas ao redor para junto de nós. Ninguém faz nada sozinho, isso é fato. A gente fala também muito porque eu fiz isso, porque eu viajei para não sei para onde, porque eu comprei isso. Cuidado, porque você pode estar se tornando uma pessoa extremamente egoísta, desagradável, que vai ficar mal vista até pelas pessoas. Então, ninguém aguenta ficar perto. E aí você vai ter que ficar sozinho consigo mesmo, né? Que não vai ter mais ninguém querendo ficar com você. Você vai ter que se acostumar com a sua própria presença, de você com você mesmo. Então, a menor palavra do mundo, é justamente a palavra eu. E a maior é nós. Então, aqui já no caminho de encerrar as nossas colocações, a gente vai lembrar aqui uma história muito interessante que envolve um dos, né, maiores sábios aí, intelectuais brasileiros, o Olavo Bilac, né? Esse poeta maravilhoso que tem poesias lindas, né? Que ele foi procurado por um amigo seu, o dono de um pequeno sítio. E aí esse companheiro chegou e disse para ele: eu preciso conversar com o senhor. Eu estou querendo vender um sítio e gostaria que fizesse um anúncio para mim. Eu vou vender, né, esse meu sítio.
Olavo Bilac, aquela pessoa muito culta, tal, detentor de um refinado palavreado, sujeito que conseguia colocar as palavras certas para dizer exatamente o que ele gostaria de dizer. Aí ele falou, pois não, eu vou escrever para você. Aí passados alguns dias e tudo, ele se reencontrou com um companheiro e falou assim, ó, aqui está o teu anúncio, tá? Foi lá e entregou ao amigo o papel escrito. Se despediu dele e foi embora. Aí, passado de mais um dia, ele retornou para saber se o amigo tinha vendido o sítio. E disse que não. Ah, depois daquilo que você escreveu lá, eu desisti de vender meu sítio. Sabem como ficou o anúncio de venda? Ficou assim, ó. Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer, com extenso arvoredo, cortado por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro, casa banhada do sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Eu não posso vender. Esse sítio é bom demais. Olha só. Então, como é que as palavras, sendo colocadas de uma maneira adequada, elas fazem tanta diferença? Na vida, eu espero que daqui em diante nós possamos observar mais as palavras que entram dentro do nosso ouvido e, principalmente, as que dão direção na nossa vida, aquelas palavras que saem da nossa boca. Né? Porque nós vamos nos tornar verdadeiros e literalmente escravos delas. Né? Não é o que entra na boca que contamina, como disse Jesus, mas o que sai da boca, né? É o que nos contamina. Então, essa vida íntima nossa, nós precisamos enriquecê-la para que justamente esse palavreado, essas expressões, esses conceitos que a gente tem sedimentados na nossa mente, no nosso sentimento, eles tenham qualidade, eles sejam qualificados, eles sejam luz e não treva, não sombra, como tantas vezes a gente observa que tem pessoas que só têm isso a oferecer, ela só tem sombra a oferecer, ela só tem, digamos, negatividade a oferecer. São pessoas que, infelizmente, têm a vida íntima muito pobre, são extremamente pobres na vida íntima. Então, nós precisamos enriquecê-la, como estamos fazendo aqui nessa oportunidade, explorando essas lições que a doutrina espírita tem a nos oferecer, né, e que nos possibilita realmente tantos avanços nesse sentido, num olhar assim mais assente, melhor assentado, mais justo, mais adequado em relação à nossa vida. Então, se a gente fala algo de bom, a gente vai ficar escravo de coisas boas. Né? A gente vai ficar associado a coisas boas. Ninguém vai achar ruim, não é isso? Então, se a gente fala algo ruim, né, pode demorar muito tempo até que as pessoas esqueçam disso. Vejam bem, tem aquele detalhe. Às vezes a gente fala, né, aquela situação de ontem, ela nos marcou, a minha e a minha esposa. Foi até objeto do nosso culto, nós fazemos o nosso culto. E no nosso culto, até seguindo uma orientação de um livro de Richard Simonetti, eu acho que é Antes da Tempestade, eu não lembro se o título é exatamente esse, e ele fala da importância do culto como uma oportunidade da gente examinar as ocorrências nossas, né, daquela semana, né, daquele dia, e a gente examinar isso tudo, a nossa vida, os fatos da nossa vida, num debate em família, à luz do Evangelho. Né? E isso realmente é um caminho para a gente poder ter a aplicação do Evangelho na nossa vida, das lições do Evangelho, para que a gente possa reformular certas decisões, certas ações, certas questões que não rolaram bem, a gente possa ter aí uma diretriz mais positiva, mais ajustada, melhor ajustada, nas lições que o Evangelho tem a nos oferecer. Né? Então, para a gente não falar algo de ruim, que isso às vezes demora muito tempo que as pessoas esqueçam dessa coisinha ruim que saiu da nossa boca, dessa coisa ruim que nós fomos aquele protagonista, aquele que pronunciou, aquele que colocou.
São coisas que eles ficam marcadas, às vezes por anos a fio. Aliás, isso pode demorar uma existência, né? Uma encarnação inteira. Vejam bem, quem não se lembra daquela moça, torcedora do Grêmio, que chamou de macaco um jogador de futebol? Né? Ela é a menina que vai ser reconhecida o resto da vida dela por alguns segundos de bobeira, né? De uma questão preconceituosa que ela externou, que ela deixou, né? Que fosse revelado, fosse colocado naquele momento, naquela infelicidade de fazer aquela colocação gritando, macaco, né? A gente lembra disso, que a televisão filmou ela direitinho e dá para você ver na articulação, né, da boca dela, que ela está falando exatamente isso. Então, ela fez uma grande besteira que durou 5 segundos, mas que vai refletir ao longo de toda a existência dela. Então, a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente fala. E eu agradeço aqui a vocês a oportunidade de estarmos conversando sobre esses assuntos, que sempre é produtivo, né? A doutrina espírita ela tem essa característica, ela nos leva a refletir em tantas questões, e esse assunto especificamente é algo que está muito no nosso cotidiano, e a gente não interage com as outras pessoas sem o uso da palavra, seja ela escrita, né? Seja ela ouvida, seja ela falada, né? Mas isso tudo tem muito a ver, muita relação com aquilo que a gente traz dentro do nosso coração, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente está trabalhando em termos do aprimoramento dos nossos sentimentos, dos nossos valores interiores, né? É isso que a gente deveria estar compartilhando, a nossa riqueza interior, a luz que a gente vai amealhando dentro de nós, em nossos corações. Nós ainda não temos tanta luz. Normalmente, as luzes que a gente carrega, como até lembramos há pouco, a gente traz muitas lições de memória, né, em que a gente reproduz e passa para as outras pessoas, lições dos grandes mestres e coisa e tal. Porque nós ainda não temos uma luz própria, vamos dizer assim. A gente tem essa luz refletida, né? A gente está no desenvolvimento dessa luz realmente mais pujante, mais plena, que realmente venha a ser nossa mesmo. Mas isso aí é conquista, que vai demandar o nosso esforço, que a gente precisa empreender nessa encarnação e tantas outras, para que realmente isso se torne uma realidade. Então, eu fico aqui muito honrado pelo convite, muito agradecido pela presença de cada um de vocês e, sobretudo, pela paciência de uma manhã de domingo me aturarem aqui falando sobre esse tema. Mas o tema, eu acho que tem uma certa relevância, né? Eu desejo que vocês todos retornem aos seus afazeres muito melhores, né, do que quando nós iniciamos a nossa reunião hoje. Que Jesus abençoe o coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Nós que te agradecemos, Flávio, pelas palavras, né? Realmente ainda somos muito irresponsáveis com as nossas palavras, né? Mas como você falou, a gente ainda fala muito do que o coração está cheio. Então, que a gente tenha que prestar mais atenção nisso, né? Vou te mostrar aqui alguns comentários. Olha, Jussara, estudo muito pertinente para o momento que estamos passando. Selecionar o que vê, ouve, lê é fundamental. Deixa eu botar outro aqui. Kátia. Querido amigo Flávio, muito obrigada pela excelente reflexão. Outra aqui, nossa. Wilzinete, excelente palestra, grande aprendizado. Tem muitos comentários. Tia Sônia, obrigado, Flávio, por suas excelentes palavras nesta manhã do início de uma nova semana. Foram de grande valia. É preciso fazer o uso desses ensinamentos. Parabéns. Tem muitos aqui, ó, gratidão, olha. Belas palavras, gratidão. Então, depois você vai ter a oportunidade de ver mais tarde, né? Então, gostaria de saber se você pode fazer a nossa prece final. E grande domingo para você. Falou, tchau, Laine. Obrigado. Queridos amigos, como é necessário, como é oportuno realizarmos
reflexões que podem fazer luz na nossa mente, no nosso pensamento, nos estimular ao aprimoramento dos nossos sentimentos. E assim, diante do nosso Pai Celestial, diante do mentor da casa, Centro Espírita Amor e Caridade, diante dos espíritos que nos guardam e que velam por cada um de nós, diante de nosso Mestre amado Jesus, nós elevamos nosso pensamento em louvores de reconhecimento e gratidão por tudo que nos está sendo ofertado, pelas oportunidades todas de crescimento, desenvolvimento e aprendizado que nos são ensejadas a todo instante nas experiências por que passamos, nos testando, nos experimentando, nos levando a reconhecer alguns valores que já, digamos, alcançamos, amealhamos e que nos estimulam a prosseguir. E outros tantos desvalores, ainda malsãos, pertencentes ao homem velho que ainda habita em nós e que precisa ser e vai ser superado e vencido. Mediante os nossos esforços cotidianos, nas práticas benemerentes, nas práticas que Jesus nos ensinou e às quais precisamos estar ligados, associados pelo estudo, pelo avançar no conhecimento, nos esclarecimentos que Jesus e a doutrina espírita tanto têm nos propiciado a todo tempo. Que a paz do nosso Mestre Jesus, que a paz que esses amigos nos ajudam a nos manter no equilíbrio, que eles nos estimulam constantemente a buscar, possa estar norteando, orientando os nossos passos. Nessa semana que se inicia, possamos estar unidos, fortalecidos e associados às faixas mais elevadas de pensamento e sentimento, porque, pela prece, podemos realizar esse movimento feliz de buscar esses níveis mais elevados, esses níveis incomparáveis com tudo quanto se passa de forma tão irresponsável no plano em que estamos, ainda no caminho dessa encarnação presente, na oportunidade que estamos nesse trânsito dessa jornada. Muito obrigado aos amigos e muita paz a todos. Assim seja.